E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, com vocês mais um vídeo aqui do canal. Já vou pedir para você dar um like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho se inscrever, não deixe de habilitar o sino aí para você poder receber as notificações assim que a gente postar um novo vídeo. E compartilha, pessoal, esse vídeo, esse canal nas suas redes sociais e com os seus colegas, pessoal. Hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês mais uma aplicação mostrando aqui o nosso CLP, que é o QSP Duino 24V, tá? Onde eu fiz aqui uma aplicação mostrando aqui um display I2C, uma comunicação com o display I2C. Já vou dar aqui, aproximar a câmera daqui a pouco. E nesse setup, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma alimentação, uma fonte de alimentação, fonte chaveada de 24 volts. Eu tenho aqui um equipamento que é um multicalibrador de função, tá? Ele vai gerar, ou ele vai simular um sensor de pressão, que eu vou estar mostrando para vocês. É um sensor que depois eu mostro o datasheet. Ele tem uma faixa de 0 a 500 PSI, então eu vou estar mostrando e simulando dessa forma. O sinal de saída desse transdutor, pessoal, ele é um sinal padronizado da indústria, então de 0 a 20 mA. Então por isso que eu estou usando esse equipamento, porque ele está ajustado aqui na escala de saída de 4 a 20 mA, perdão, tá? Eu falei 4 a 20 mA, e que corresponde, né, respectivamente às pressões de 0 a 500 PSI. Tá? Fiz um programinha aqui no CLP, pessoal, tá? Para quem não conhece, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, entra lá nos vídeos, né? Na playlist dos vídeos, e você vai ver aí as descrições ou a descrição desse equipamento aí com mais detalhes, tá? Mas ele é basicamente um CLPzinho que a gente criou com base no Arduino, onde tem as entradas e saídas digitais optoacopladas, tá? E temos aqui desse outro lado, né? A parte aqui de trás nós temos as entradas analógicas, tá, de 0 a 10 volts e também de 4 a 20 mA, bem como comunicação 485 e alimentação de 24 volts. Tá? Ele tem internamente, pessoal, um conector, né, uma barra de pino para você colocar um flat cable e um display 16:2 com comunicação I2C. Tá? Eu vou aproximar aqui, ó, a câmera para vocês verem. Eu fiz, pessoal, esse displayzinho aqui, né? Ele foi impresso, né, numa impressora 3D, tá? Tá aqui, ó. Então ele tem a parte da plaquinha, né, que converte a comunicação serial I2C em barramento paralelo. E tá aqui, ó, QSP Duino 24V, sensor desconectado. Já vou explicar para vocês o que é isso aí. Bom, o setup, então, pessoal, é este, tá? Mostrando aqui uma visão novamente para vocês. Vou ligar, pessoal, o nosso equipamento que simula, né, que está simulando, então, esse sensor de pressão de 0 a 500 PSI, tá? Então, coloquei ele aqui na escala de corrente, tá? Então, ele vai fornecer 4 mA, como está mostrando aqui, e até 20 mA. Pessoal, veja bem, aqui, se eu desligar o equipamento, ele vai mostrar ali no display sensor desconectado. Vocês estão vendo aqui, sensor desconectado, tá? Se eu pegar e ajustar, então, ou ligar aqui o equipamento, então vamos ligar aqui o equipamento, tá? E vamos colocar, por exemplo, aqui 5 mA, tá? Então, 5 mA, nós temos aqui um valor, né, que vai representar. Depois eu mostro na programação como é que foi feito isso, tá? Usei a programação do Arduino IDE mesmo. Então tá mostrando aqui pressão de 500 PSI, tá? Posso, por exemplo, ajustar aqui. Vamos ajustar para o fundo de escala, então vou colocar 20 mA. Então tá aqui em 20 mA. E temos aqui
um valor muito próximo de 500 PSI, tá? Tá marcando 492 PSI. Ainda é possível fazer uma calibração interna, tá? Via software, no programa, né? Para que possa atingir os valores mais corretamente. Mas mesmo esse valor, ele está muito próximo e está bem razoável com relação à utilização, né, desse sensor. Se eu, por exemplo, colocar o meio da escala, lembrando, pessoal, que o sensor ele vai de 4 a 20 mA, então o meio seria 12 mA, tá? Que seria os 20 mA menos 4 mais 4, tá? Seria 8, né? 8 mais 4, então 12 mA. Então se eu colocar 12 mA aqui, eu vou ter então aproximadamente 250 PSI, tá? Então tá aqui, equipamento funcionando. Vou mostrar para vocês aqui mais próximo como está sendo feita a ligação. Então tá aqui, ó. Aqui desse lado nós temos a ligação da alimentação. Internamente tem um flat cable saindo aqui para comunicação com o display 2C. E temos aqui o fio vermelho entrando conectado na entrada A0, tá? De corrente, né, de 4 a 20 mA, e o fio preto como o GND, tá? Então esse é o nosso CLP. Então com vocês aqui mais uma aplicação, tá? Uma aplicação industrial. Futuramente, pessoal, eu fiz a compra de alguns sensores na indústria para a gente poder conectar e mostrar fisicamente o equipamento funcionando, tá? Aqui, dando só um zoom aqui, aproximando aqui para vocês verem a caixinha que a gente imprimiu, né, na impressora 3D. Beleza? Eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo o link para quem quiser e tem a impressora 3D que quiser imprimir, tá? Pode também baixar os arquivos e fazer a sua impressão ali, ok? Então, pessoal, agora vamos lá no computador, tá? Que eu quero mostrar para vocês a programação de tudo isso. Vamos lá, vem comigo. Bom, pessoal, voltamos aqui então com a parte do código. Porém, antes da gente entrar aí na ideia do Arduino, né? Eu prometi para vocês mostrar esse datasheet aqui desse sensor de pressão que eu tomei como base, tá? Então veja bem, esse cara aqui, ele tem uma faixa de pressão, né, que vai aí dependendo do modelo, né? Você tem aí que vai de 0 a 25, de 0 a 50, de 0 a 75, até de 0 a 1000 PSI, tá? O que a gente tomou como base aqui, pessoal, né? O que a gente tomou como base foi uma versão que vai de 0 a 500 PSI. Estou mostrando isso, pessoal, porque eu quero mostrar no código que é muito fácil a gente mudar, né, o fundo de escala ou a faixa lá no software, tá? Então a gente está tomando eles como base, tá? Aqui, ó, tem o part number, né? Como é montado o part number, né? Então esse aqui ele é um sensor da série TDM52, tá? Por exemplo, a saída, né? Se tiver saída como output B, então ele vai ser uma saída de 4 a 20 mA. Existe a versão de saída de 0 a 5 volts, né, de meio a 4,5 e outros tipos de saída de 4 fios, tá? O tipo de sensor é o tipo gauge, tá? E a pressão, né, ou a faixa de pressão, no meu caso seria aqui talvez o de 500, né? O 0,500, que não está mostrando aqui, mas o 0,500, tá? E tudo mais. Então, esse datasheet aqui, pessoal, é somente para ter como base, né? Assim, como um exemplo, como você poderia estar ligando ele, né? Então, sabendo que a tensão de alimentação dele, ó, vai de 16 a 30 volts, porém, então, portanto, ele funciona muito bem na faixa de 24 volts, tá? Então, tudo padrão industrial. Perfeito?
Vamos agora lá para a programação. Aqui, pessoal, nós temos a parte de programação. Muita gente me perguntou aí nos comentários dos vídeos, né, que eu fiz sobre esse CLP e também lá nas redes sociais, incluindo o LinkedIn, como eu faço para programar esse CLP. Pessoal, como ele tem como base um Arduino Nano, a programação é exatamente a mesma coisa que você programa para qualquer Arduino, tá? Eu estou programando aqui, eu já fiz exemplos programando no VS Code e agora eu estou usando a IDE da própria Arduino, né? A versão que eu tenho aqui é a versão 2.0.3, tá? Então o que a gente vai fazer? Como a gente está usando um display, né, 16:2 com comunicação em 2C, né, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui e acrescenta essas duas bibliotecas, né, a biblioteca para comunicação em 2C e a biblioteca do display de cristal líquido, tá bom? Estou colocando aqui, ó, o A0, né, como sensor de pressão. Então, no pino A0 que eu vou estar conectando o sinal, né, de saída do meu transdutor de pressão, tá? Aqui você não precisa se preocupar, uma vez que o sensor de pressão ele fornece, né, um sinal de saída, né, como a gente viu aqui no datasheet, um sinal de 4 a 20 mA, e o CLP ele tem entrada, né, ele já tem uma entrada correspondente a esse tipo de sinal, então ele já converte, né, a corrente de 4 a 20 mA em tensões, né, de tensões elétricas até 5 volts, tá? Conectado no pino A0 do Arduino. Então a gente tem esse cara aqui que é o sensor de pressão e a gente estipulou, pessoal, veja bem, ó, a gente estipulou, né, uma pressão mínima de 212, tá? Esse valor, pessoal, de 212, ele corresponde, na verdade, ao valor mínimo, né, ou valor do conversor AD, o valor mínimo, tá? Que é considerado o valor zero da pressão, ou seja, 0 PSI. Tá? Se eu tiver um valor menor do que isso, então o Arduino, né, ou o CLP aqui, ele considera com que o sensor está desconectado. Por isso que mostrava lá no display sensor desconectado. Então, quando eu desligo aquele equipamento que simula o sensor de pressão, né, ele fornece uma tensão zero. Então, esse valor aqui, né, o valor que ele for medir, vai estar abaixo, né, vai ser igual a zero, portanto, abaixo de 202, e ele vai considerar, então, como sensor desconectado. Tá? Aqui também não tem nenhuma dúvida, tá? Isso aqui é muito comum para quem já programa Arduino, tá? Vai criar aqui um objeto LCD, e aí eu crio duas variáveis, né? A variável ADC Pressure, que é uma variável realmente que mostra o valor da pressão, e aqui é o valor, né? ADC Pressure, que é o valor de saída do conversor AD, né? Para o sensor de pressão, e esse já é o valor de pressão, tá? O valor que vai de 0 a 500 PSI, tá? Já esse outro valor aqui de cima é o valor de range do conversor AD, ou seja, de 0 a 1023, tá? Aqui eu tenho a função de setup, né? Eu tenho que configurar o cara aqui, o A0, como input, inicializo o display 16:2, escrevo na primeira linha que é SPDuino 24, posiciono o cursor na segunda linha, tá? E escrevo essa máscara aqui, ó, pressão 00 PSI, e dou um tempo de 1,5 segundo. Pode ver, pessoal, que o código é bem pequenininho, bem simples, dá para entender e já tem uma aplicação bastante interessante, tá? No loop, eu faço toda a medição no intervalo, né, a cada 250 milissegundos, tá? Então eu faço a leitura, né, do sensor de pressão usando a função analog read, passando como argumento o sensor pressure. Quem é o sensor pressure? É o A0, que está aqui, ó, tá? E isso é depois então convertido para a variável que assume, né,
o valor de ADC, né, o resultado de ADC. E aí eu uso a função map, né, para justamente achar, né, o valor da pressão mesmo, né, fazendo uma comparação, uma regra de 3, onde o valor de 202 corresponde, ó, 202 corresponde, 202 do conversor AD corresponde a 0 PSI, e o valor máximo do conversor AD, que é de 1023, né, 2 elevado a 16 menos 1, que corresponde a 500 PSI. Então, pessoal, se eu tivesse usando, né, aqui, por exemplo, um sensor de pressão que fosse, por exemplo, 1000 PSI ou 2,5 PSI, o que eu teria que colocar, mudar somente é isto, tá? Esse sinal aqui, esse valor, poderia colocar 2,5, 5.000, 10.000, tá? Para ele justamente fazer a regrinha de 3 de acordo com o valor do conversor AD, tá? Aqui, pessoal, o que a gente faz? Ó, se o valor medido, né, ou seja, o valor que está no conversor AD for menor do que essa constante, que equivale a 202, né, se for menor que isso, ele posiciona, né, o cursor na segunda linha e escreve que o display está que o sensor está desconectado. Caso contrário, se o valor ele é maior ou igual a 0 PSI, então ele mostra o valor no display, o valor da pressão no display, né, escrevendo primeiro a máscara e depois, na sequência, na posição correta do número, né, do valor da pressão, ele escreve, então, o valor da pressão medida. Beleza? Então, pessoal, aqui está um exemplo bastante simples, mas muito prático e que mostra, né, e comprova aí o bom funcionamento do nosso CLP, tá? E para aplicações aí com aplicações industriais, tá? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço aí, a gente está com o botãozinho agora valeu, tá? Você pode estar aí habilitando esse botãozinho valeu ou dando qualquer quantia para que a gente possa continuar com os nossos trabalhos aqui no canal da QSP Tecnologia, tá? E reforçando, caso você gostou desse vídeo e queira se inscrever no canal, é gratuito, pessoal, se inscreve no canal, compartilhe aí nas suas redes sociais e com seus colegas e não deixe de habilitar o sino, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.